falei, me espera lá embaixo, deixa eu fazer a caminhadinha aqui para a gente fazer a dinâmica do Hora H, né? Que é aproveitar o estúdio da CNN, ainda mais quando é encontro de família. Agora é hora do fechamento de mercado, que é o encontro entre o CNN Money e a CNN Brasil. A gente vira uma coisa só e a hora que vocês já sabem, né? É assim, a gente estende um tapete vermelho, não é cinza, que nem aqui do estúdio, não. Tapete vermelho para Fernando Nakagawa. Fernando Nakagawa, o que você fez hoje que a Bolsa bateu o recorde? O que você aprontou, Fernando Nakagawa? Olha, eu pouco, mas quem fez o motorzinho dessa história aqui, tem vários responsáveis, Thaís. O dia foi de festa no mercado financeiro nesta quarta-feira por várias razões, Thaís. Muito boa noite a você, todo mundo que está com a gente aqui no Hora H. Quarta-feira de festa porque tivemos hoje números da pesquisa eleitoral, a primeira pesquisa Genial Quest, e também tivemos movimentos pontuais que ajudaram algumas ações. O fato é que o Ibovespa nunca esteve tão alto, ou seja, nunca a Bolsa Brasileira esteve num patamar, numa pontuação tão elevada como esta daqui do fechamento de hoje. Vamos aos números. O Ibovespa subiu hoje quase 2%, Thaís, 1,96% e terminou este pregão aos 165.145 pontos. Por quê? Vamos por partes aqui. Primeiro falando de eleições. A pesquisa Genial Quest não trouxe novidades no que diz respeito à preferência do eleitor pelo presidente Lula, que continua liderando nos cenários de primeiro turno e também nos cenários de segundo turno. Foi assim durante as pesquisas de 2025, foi assim de novo nesta primeira pesquisa de 2026. Até aí, nada novo. O fato é que, primeiro, a rejeição a Flávio Bolsonaro diminuiu da pesquisa anterior para essa. Além disso, a competitividade de Flávio cresceu. No segundo turno, Flávio está 7 pontos atrás de Luiz Inácio Lula da Silva. Tarcísio de Freitas, que é mais competitivo do que Flávio, está 5 pontos atrás de Lula. Na margem de erro, dá para dizer que, tecnicamente, no segundo turno, Flávio e Tarcísio estão empatados na comparação com Lula. Estes números foram entendidos pelo mercado financeiro como sendo um sinal de que as eleições não estão tão decididas assim como muita gente achava. Ou seja, a oposição parece ter mais chance do que muita gente apostava ontem. Por isso a Bolsa subiu quase 2% hoje. O dólar, é bem verdade, deu um beijinho no ombro e não ligou muito para o cenário eleitoral. Subiu hoje 0,5%, quase R$ 5,40. Na próxima tela, temos mais uma razão. As commodities continuam em alta, uma parte por causa do cenário geopolítico lá no Irã, o temor de um fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa 20%, 30% do petróleo do mundo, e a possibilidade de ataques a instalações de óleo e gás tem feito o petróleo subir bastante. Já subiu quase 10% neste ano, hoje subiu 1,5% mais ou menos. Isso tem dado gás para as ações da Petrobras, subindo quase 3% aqui a ação preferencial e mais de 3,5% no caso da ação ordinária. No caso de Petrobras também pesa a eleição, porque se a oposição ganha, em tese, as estatais ficariam melhores financeiramente, essa é a leitura do mercado financeiro, por isso elas acabam subindo. E Vale foi simplesmente a ação que mais subiu hoje, quase 5%, a expectativa de novas medidas na China. O governo chinês já anunciou que vai anunciar novas medidas em 2026 para incentivar a economia. Hoje o minério de ferro subiu um pouquinho mais lá no Porto de Dalian, que é a referência para o minério da Vale, e assim a Vale fez a festa e liderou o Ibovespa hoje com alta de quase 4,80%, quase 5% de alta das ações da Vale. Thaís, teve razão política, teve razão geopolítica e teve razão também internacional chinesa para o recorde de hoje do Ibovespa. Ô, Naka, você sabe que o dólar deu beijinho no ombro para mim, né?
E assim, é o aprendizado daquela piada, de que Deus inventou o mercado de câmbio para humilhar economista e humilhar jornalista metido a besta. Porque eu falei para você que o tarifaço do Trump lá, as medidas que eles estão tomando, vai ter Disney, porque o dólar ia desvalorizar. Bem feito. Mas é só 50 centavos. Aí ninguém mandou, ninguém mandou. Fast Pass a menos que a Thaís não vai comprar, é uma batata frita menor que a Thaís vai comprar e aí vai dar tudo certo. Me erra, Fernando Macagal. Nunca mais, eu preciso aprender. Eu não vou falar nunca mais, que outra hora eu vou fazer o mesmo erro. Agora, Naca, você vai trazer hoje para a gente um dado interessante, porque para olhar para a China, por que a China teve resultados tão impressionantes na sua balança comercial, diante de uma escalada da guerra comercial com os Estados Unidos? O que aconteceu por lá? Aparentemente, a China encontrou novos compradores. A guerra comercial marcou o cenário geoeconômico de 2025 e, mesmo assim, a China apresentou hoje, quarta-feira, os números fechados da balança comercial do ano passado e nunca a China teve um superávit comercial tão grande. E o número é absolutamente impressionante, que você vê aqui na tarja, 1 trilhão e 200 bilhões de dólares de saldo comercial. Vamos aos números para entender para onde a China vendeu num ano de guerra comercial. As exportações cresceram 5,5% no fechado do ano, na comparação com 2024. As importações, por sua vez, ficaram estáveis. A economia chinesa tem dado uns soluços, não está crescendo tanto, então a capacidade de importar não cresceu como as exportações. Aqui a gente tem a separação de destinos, para onde a China mandou suas coisas no ano passado. Para a África, as exportações cresceram quase 26%. 26%. Para a ASEAN, a área de livre comércio, ali, os parceiros comerciais da Ásia, da vizinhança, da grande China, 13,4% de alta. Aqui eu chamo a atenção para um fato, Thaís. Muitos especialistas dizem que a China pode estar fazendo triangulação das suas exportações. Como passou a ser quase impossível comercialmente, economicamente falando, vender para os Estados Unidos, os chineses estariam vendendo para países terceiros, Vietnã, Indonésia, para, a partir desses países, vender para os Estados Unidos. É mais ou menos o que o Brasil tem feito, à sua maneira, com a carne que vai para o México e depois para os Estados Unidos, ou com o café que ia, né? Porque agora caíram as tarifas, mas que ia para a Colômbia e depois passava para os Estados Unidos. Pinga num lugar terceiro para triangulação. Para a América Latina, as exportações cresceram 7,4%, bastante também, enquanto para os Estados Unidos aí não teve jeito, queda de 20%, um tombaço das exportações. E aí, só para terminar, Thaís, na próxima tela, a gente tem um dos gráficos mais impressionantes da história recente da economia mundial. Aqui é um gráfico do saldo comercial, do superávit comercial da China com o planeta. Ele começa lá no comecinho dos anos 80, quando era quase zero o saldo comercial da China. A China, nessa época, tinha um PIB per capita menor que do Brasil. Aí os números vão, assim, muito próximos de zero, só alcança o patamar de 200 bilhões de dólares em 2005, 2006, que é mais ou menos o saldo comercial, o fluxo que o Brasil tem atualmente. Cresce, mas aí vem a crise de 2008, lá dos Estados Unidos, volta a cair e aí sim, antes da pandemia sobe bastante, mas fica num patamar ainda comedido comparativamente, em torno de 600 bilhões de dólares. Aí vem a pandemia, cai de novo, mas desde então, desde 2021, 2022, os números só crescem. No ano de 2024, o saldo tinha ficado perto de 900 bilhões de dólares e agora, em 2025, mesmo com a guerra comercial, atinge este patamar histórico de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Thaís, o número é muito positivo para a China, mas Pequim reconhece que esse número é distorcido e há, sim, um problema. E olha só como as coisas são. Eles acusam os Estados Unidos de serem a origem desta distorção econômica, porque até Pequim reconhece que ter tanto saldo comercial assim não é bom. Não, eles são conhecidos, a China manipulou o câmbio,
ela exporta a deflação, ela inunda os países com seus produtos com preço abaixo do mercado, mesmo para um mercado em que a China já atua. Então, a China faz essa marca impressionante, sabe que é um número distorcido, mas ela tem que considerar que a distorção também se espalha pela economia global, né, Naka? Não fica concentrada nela, não, né? Sim, é só ver, por exemplo, o preço dos eletrônicos, que hoje, proporcionalmente, é muito menor do que 10 ou 20 anos atrás. E está começando a acontecer a mesma coisa com carro agora, via carro elétrico chinês. Enfim, a China é um transatlântico que determina muito do que a economia global vive hoje e ao longo dos últimos anos. É um transatlântico querendo parar aqui no Rio Tietê, no meio da Marginal Pinheiros. Vai chamar atenção, vai dar uma emperrada, né, no trânsito. Naka, meu querido, muito obrigada. Boa noite para você, até amanhã. Boa noite. Vamos ver se com o recorde da Bolsa amanhã de novo. Um beijo. Faz favor, hein? Faz favor, hein? Providencie.